Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos falar juntamente com uma colega podóloga, amiga, Adriana Souza, do Rio de Janeiro, sobre eu tenho vergonha dos meus pés. Vamos contribuir aí com informações bem interessantes, né, para quem tem vergonha nos pés e a importância dos pés. Vamos ver a Adriana, a hora que ela entrar. Vamos ver. Estamos aqui aprendendo a mexer no Instagram. Vamos ver aqui. A Adriana já está chegando. É possível. Aí, certo. Peraí que eu mexi aqui, virei a câmera, deixa eu voltar. Pronto. Aí, Apareceu uma Adriana. Boa noite. noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo certinho, tudo em paz. Estou muito feliz com essa nossa parceria de hoje, para conversar sobre um tema que escolhemos, sobre vergonha. Eu tenho vergonha dos pés, né? Eu já tive vergonha dos meus pés, né? Depois eu vou querer saber se você tem, já teve ou tem vergonha dos seus pés. A gente pode contar um pouco das nossas histórias sobre a vergonha dos pés, né? Como que a gente escondia os pés, né? E aí eu gostaria de fazer uma introduçãozinha aqui, só para não ficar muito só nós duas falando, né? Mas vamos lá, que eu gostaria de registrar aqui que nosso trabalho de podóloga é além da podologia, né? Nós somos podólogas holísticas com um olhar para as emoções, né? Para as sensações que os pés vêm apresentar ali no dia a dia. E através do formato anatômico dos pés, contribui com inúmeras informações além da biomecânica, né, Adriana? Vai além do corte, né? Além da indicação, orientação, quanto o calçado, o tipo de pé, né? Deixa eu ver se eu consigo desativar um pouquinho os comentários para ver se eu. Isso, agora eu estou te vendo melhor. Tava um monte de letrinha ali. Os pés registram nossa sensação, como eu mencionei, as emoções, e também um fator muito importante que é o nosso feeling, né, ali. A saúde da pele, dos ossos, né, e os anexos, né, que são as unhas, o próprio pelo também dá muitas informações pra gente, né? O tipo de pé é importante, mas é muito mais importante a etnia desse pé, né? E contribui muito para as escolhas do cosmético terapêutico mais adequado para determinadas lesões, né? E Lowen registrou que nossos pés são como sementes. Olha que lindo, né? Eu falo que eu sou apaixonada pela podologia, pela história e pelo significado mesmo dos pés, né? Que ele tem uma simbologia. E a cada passo, a cada toque dos pés no chão, né, deveria ser completo, usando os dedos também, porque os dedos têm uma função muito importante ali para o nosso caminhar, para o nosso equilíbrio, nosso direcionamento de vida, né? E tocando os dedos, a movimentação desse pé completo no chão,
ritmado com uma respiração, né, consciente, melhora a flexibilidade do quadril, né? E o desempenho criativo melhora. Por quê? Porque há uma circulação sistêmica, né, ativando ali aquele sangue, aquele oxigênio, né, que vai do dedão do pé ao cérebro, né? E essa oxigenação do corpo todo traz muito benefício para tudo isso que a gente vai conversar hoje, né? E aí, Adriana, esse tema, o que você tem aí para falar, para complementar sobre tenho vergonha dos pés? Que depois eu quero falar da minha vergonha dos pés. Também, né? É aquela questão, né, Eliana? Não é porque nós somos podólogas que nós temos os nossos pés perfeitos, né? Muito pelo contrário, nós sabemos sim cuidar, nós sabemos, nós entendemos estrutura e tudo mais, porém nós precisamos de uma outra pessoa para cuidar de nós, né? Cuidar da gente. Nós precisamos também ir para um podólogo para que ele cuide da gente. Então, o nosso pé é um local de toque de outra pessoa. Então, nessa questão da gente permitir que outro nos toque, em algumas pessoas isso não flui muito legal, né? Porque tem toda uma questão de aceitação da própria pessoa consigo mesma. Como os pés ele está muito distante dos nossos olhos, os pés ele é o último lugar que ele é olhado, não é? Então, para a gente entender toda essa integração, por isso existe o podólogo. Essa é uma das funções do podólogo. O podólogo não é só para dar alívio aos pés, remover um calo para a pessoa poder caminhar, não. Tem todo um contexto. Como você já está mais aprofundada nessa parte de holística, né? A gente tinha comentado que você falou que agora não fala mais holística, fala terapias integrativas. É porque a podologia ainda é vista como o bem-estar, né? E bem-estar remete a terapias integrativas. E a gente usa mesmo terapias integrativas na podologia, né? O laser, a reflexologia é uma técnica, né? Aprovada aí por um monte de como é que se fala? Esqueci o nome. Ciências, tudo, né? Ela é bem vista, né? O próprio reiki, né? Que eu também aplico reiki nos pés, também é uma terapia integrativa, além de outras, né? A auriculoterapia, que me ajuda muito. Agora que você mencionou ali o medo, a aflição que a pessoa tem quando chega com uma dor, né? A auriculoterapia, ela age imediatamente. Ela não você não precisa de... de baixo custo, né? Visto que o laser, ele faz o efeito, mas a aurícula é muito mais rápida. Eu tenho usado bastante. É muito rápido. A pessoa relaxa na hora e aí você consegue fazer o procedimento com mais carinho, com mais humanização. Né? E aí, como a gente, assim, voltando no nosso tema, é basicamente essa questão mesmo. A vergonha vem da falta de aceitação ou por algum trauma que ocorreu lá na infância. Alguém criticou, alguém falou mal dos seus pés, ou algum momento você usou um calçado e quando você tirou aquele calçado teve um mau odor, teve alguma questão de cheiro, porque tem toda uma questão, né? Que se o pé ele tem um mau cheiro, a pessoa já associa logo a pessoa ser desleixada, e não é assim que acontece. Que a gente já entendeu, já aprendeu quanto profissional, que o mau cheiro, que é a bromidrose, às vezes vem pelo lado emocional. Né? Então, o que a pessoa se recolhe, tem vergonha dos seus pés, porque tem alguma questão de cheiro nos seus pés, então ele se recolhe, ele não recolhe somente os pés, não é? Porque ela está com vergonha, ela se fecha totalmente para a vida, para a interação, né? Para
o convívio, o relacionamento com as outras pessoas. E nós não podemos esquecer, né, Eliane, que nós somos pessoas humanas. O ser humano, ele é um ser relacional, né? Ele precisa se relacionar com alguém, né? Faz parte do desenvolvimento humano se relacionar. E quando a pessoa se fecha, né, ou por vergonha, ou por algum trauma, então a gente vai carinhosamente, né, como eu sempre falo, quanto podólogos, né, aqui também tem podólogos aqui assistindo a nossa live, e de quando podólogos olharam o paciente, o consulente, o cliente, como a pessoa preferir lidar com as pessoas que está cuidando de uma maneira mais além, né? Sair um pouquinho do pé. Como a gente tinha conversado, eu era muito técnica. O cliente chegava na minha cabine, eu queria saber de resolver aquele problema o mais rápido possível e tchau, sabe? E ainda ficava chateada, né? Que se a pessoa voltasse, poxa, não resolveu aqui, mas como? Eu fiz a técnica toda, mas aí a gente já aprendeu. E não é somente executar uma técnica. O ser humano, ele é energético, ele tem todo um contexto, ele não é só um corpo, ele não é só carne e osso, né, na verdade. Aí nessa parte, eu acho que você já tem mais propriedade para falar aqui para o pessoal a respeito dessa questão de se olhar não só como uma carne e um osso, não se olhar só como um cabide para pendurar roupas da moda, e o seu pé não é só um anexo para você botar um sapato, um calçado da moda, né? Porque você só está vendo o exterior, né? E quando a gente toca no pé da pessoa, é uma intimidade muito grande, né? Eu vejo assim, uma resistência, principalmente dos homens, de estar na presença de um podólogo, né? Por todas umas questões culturais. Quando eles acompanham as esposas, eu já observei muito isso lá comigo, não sei que com você também. Quando chega com as esposas e vê que é um ambiente fechado, é reservado, você vai estar só você com o profissional, aí eles acabam ficando mais do que as esposas. Sim. Já aconteceu isso com você? Acaba sendo o seu cliente certinho, né? Faz aquele acompanhamento que é mais do que a própria esposa, né? Então, mesmo, Adriana, os homens, geralmente a mulher vem para conhecer o ambiente, conhecer a profissional, para depois eles virem, né? Isso acontece sempre e tá tudo bem, né? Agora, assim, o motivo das pessoas esconderem os pés, né? Quando eu trabalhava como manicure, porque eu pelo menos comecei como manicure, pedicure, né? Eu tinha, assim, eu presenciava casos, assim, às vezes vinha com uma lesão na unha e queria passar o esmalte para cobrir aquilo por vergonha. E às vezes, mesmo no verão, mesmo tendo pintadinho, não colocava calçado aberto, só usava calçado fechado. E eu comecei a notar que aquilo piorava com o tempo, e o pé acabava ficando, eu não sei se eu vou usar o termo correto, mas atrofiava um pouco os pés. Eles ficavam com o formato do calçado, né? E não importava se era bico fino, salto alto. Podia ser uma rasteirinha, ficava ali com aquele formato. E às vezes o calçado ficava todo deformado, né? Mas como a gente naquela época, eu não tinha tanto conhecimento que nem eu tenho hoje, como podólogo, que a gente estuda bastante a coisa anatômica, fisiológica, né? Aí a gente vai aprendendo como olhar para essa questão e orientar, né? Mas assim, e eu queria compartilhar aqui por que eu tive vergonha dos meus pés, né? Eu, quando criança, você comentou aí um fator emocional, eu tenho um episódio bem interessante para contar. Aos 10, 11 anos de idade, o meu pai me chamava muita atenção, assim, mas que eu era meio levadinha, mas eu era a predileta lá em casa, né? Eu brinco assim. E aí ele brincava muito comigo, só que quando ele chamava a minha atenção, eu ficava muito triste. E eu não sabia... Ficava bem, assim... bem triste mesmo, né? Aí um dia aconteceu isso, com essa idade, e o que eu fiz? Isso foi à noite que aconteceu. No dia seguinte eu saí para andar de bicicleta. E na época era bicicleta, não era bike.
E aí eu saí descalça e sem estar paramentada. Hoje a gente tem que usar até capacete. Na minha época acho que nem existia capacete. Era chinelo, né? Aquelas sandálias de ficar em casa e sair. E a rua onde eu andava, ela era de terra. Então tinha muita pedra, assim. E aí aconteceu um imprevisto. A corrente da bicicleta saiu, eu não consegui colocar e voltei para casa empurrando. No meio do caminho tinha uma pedra. Lembra desse poema? No meio do caminho tinha uma pedra. E aí eu topei essa pedra, menina. Avulsionou na hora o meu dedo direito, o meu dedão, sabe? Fiquei, nossa. Aí foi aquela correria. Eu tinha um tio que falecido, mas muito querido, era enfermeiro na época, veio, cortou, tirou, fez curativo. Dali para até hoje eu tenho problema nessa unha, né? Só que o que aconteceu? Eu tive fungo, a unha caiu 2 vezes. Então, ó, é uma unha que o leito dela ficou atrofiado. Hoje, o meu problema de unha não resolve nem com podologia, só se eu fizer uma cirurgia de reparação mesmo, né? Mas com a podologia eu consigo manter, né, tal, tá tudo bem. Então, assim, foi uma lesão, que eu digo que foi uma lesão pós-trauma emocional, entende? Foi ali numa intempérie da vida que machucou. E ficou a cicatriz. Hoje ela... Oi? Aí você tinha vergonha de exibir os seus pés pela unha atrofiada, né? E tal, aí, né? O que aconteceu? A vergonha era tanta que eu não usava sapato aberto, né? Eu usava fechado. E naquela época, lá em 1900 e alguma coisa, não tinha tanta variedade de calçado de conforto, não tinha nada disso. Era aquelas sapatilhas que hoje já nem se vê mais, mas de uma empresa que ainda está no mercado. E aquilo, menina, me deu um chulé. E além do chulé, eu tive desidrose. Caramba! E aí, aquele odor, eu não tirava o sapato para nada. Eu não tirava para nada. Então, foram muitas coisas consequência desse trauma, eu digo, né? E eu só fui conhecer a podologia aos 20 e poucos anos que eu estava morando em Florianópolis. Olha que louco. Aqui não tinha curso de podologia e eu só fui conseguir fazer o curso em 2007, 2008, por aí. Acho que 2008 foi o dia quando eu me formei, foi 2006. Eu já estou um pouco mais tempinho nessa área, né? Eu me formei em 1999. Era uma época em que não existia muita literatura para a podologia, né? A podologia, ela é uma ciência que ela veio da Espanha e foi se desenvolvendo aqui. Então, a gente falava muito, era mostrando, né? A gente falava para os outros profissionais a nossa experiência, como era com a gente, e eu morria de vergonha do meu pé. Porque, olha só, eu profissional dos pés, mas morria de vergonha do meu pé. Porque o meu pé, ele tem um formato mais largo e os meus dedos curtinhos, né? Então, eu tinha vergonha desse formato de pé. Aí eu achava que o meu pé era diferente. Depois que eu fui estudar podologia e tal, que eu fui descobrir que existem vários formatos de pé, nem todo mundo tem um pé igual. Então, a gente vê aquele modelo de pé, né? E idealiza, aquilo que eu estava falando logo no início, é a questão do modismo, de você querer se enquadrar em um padrão, só que o ser humano não, na verdade, o brasileiro é o que tem mais diversidade de formato de pés, porque é muita mistura de raça. Muita mistura de raça. Ninguém vai ter assim. Você vai olhar para sua família. Você não acha que seu pé é feio, que o seu pé é desengonçado, o seu pé é estranho, porque você já tem uma ideia, já tem uma crença daquele modelo de pés. Mas você começa a observar a sua família. Sim. Olha lá, observa a
o seu papai, olha a sua mamãe, olha a vovó, vovô, e você vai observar que segue um padrão. Então, você está correto. O seu pé é dentro daquele formato de anatomia, de características de pés da sua família. E se você não tem alguma coisa muito parecida, a gente é bom lembrar que a gente puxa várias, né, gerações antigas. A gente não puxa só papai e mamãe. A gente puxa até uma 8ª ou 7ª geração atrás. Então, você não sabe de onde que veio a sua origem. Veio da Europa, veio da África, veio da Ásia, de onde que veio? Então, aqui, o brasileiro, ele não é uma raça só, ele é uma mistura. O brasileiro, ele é uma mistura. Então, a gente não pode padronizar. O que eu sempre falo aqui, oriento para o pessoal que me segue, que está sempre junto comigo, não siga padrão, siga você. Olha você, como que é você? Quando eu comecei a entender e ver que, olha, meu pé é igual dos irmãos, sabe? O meu pé é mais parecido com o do meu pai, ou alguma coisa minha é mais parecida com a da minha mãe. E assim, a gente é uma mistura. Então, ninguém vai ter aquele pé perfeitinho, bonitinho, do modelo de uma fotografia que a gente vê, não. Estética é estética. A estética, ela padronizou um perfil de beleza e as pessoas ficam lutando para se enquadrar naquilo. Me fez lembrar agora aquela cultura, né, que vem lá do pessoal da estética com as manicures dos embelezamentos, de que toda unha tem que ser quadrada. Porém, eles vêm com uma unha muito quadrada, dando. Opa, deu uma travadinha, Adriana. Oi, meu bem. Travou, Adriana. Também, mas voltamos, né? Voltamos. Entendeu? Então, seguir padrão, seguir moda, seguir estética, não aconselho. Tá? Eu, como podóloga, atuando nessa área há mais de 20 anos, não aconselho. Aconselho o quê? Procure um profissional que ele vai te falar, você está dentro do normal, você vai cuidar dos seus pés de tal forma, procure calçados de outra forma, porque não tem como padronizar, não. A pessoa, às vezes, tem que fazer uma via sacra para procurar um sapato ideal, o melhor corte, mas é o necessário, né? Na questão de moda, assim, né, o vestuário já está abrindo janelas, né, de tamanhos de roupa. O calçado, o que eu vejo aqui? Tem, mas é pouco e não é muito divulgado. Eu tenho clientes com pé 45, 46 que não encontram sandália, não encontram calçado, tênis, diz que é muito, e deve ter nas grandes cidades, nas cidades pequenas não tem. E eles falam, aí eu falo assim, olha, existe sandálias, você não está encontrando sapato, usa sandália. Existem sandálias muito lindas, né, adequadas para melhorar a biomecânica e o deambular, que, né, eu já vi várias personalidades aí usando sandália com terno e gravata, que eu achei super estiloso, né? Então é questão da gente também olhar e ver também o estilo que a gente tá, se a gente não pode mudar um pouquinho de estilo, né? Não ficar só naquele padrão também. E aí se adequando, mas aqui fica um apelo aí para as indústrias, né? Divulgarem mais tamanhos especiais para poder a gente divulgar também, né? Porque eu não sei se aí no Rio você tem facilidade de achar tamanho de calçado. Não, aqui a gente é assim, também tem essa carência, porém, agora com essa questão da internet, está mais confiável, né? Tem sites seguros, a pessoa se sente mais segura, então o que a gente aconselha, o que eu aconselho é procurar mesmo na internet. Né? Na internet, o problema é que calçado você não dá para comprar pela internet, né? O ideal mesmo é a pessoa experimentar, né? É o ideal, porém se a pessoa tem um tipo de calçado que ela não vai ter muita facilidade ou não vai ter um acesso, né? Então ela. Mas assim, depois eu vou ver de novo esse site. Foi até numa live que eu fiz, eu pesquisei, até passei para o pessoal
esse site que eles fazem calçados, tamanhos, principalmente porque eu fiz uma live para mulheres. Mulheres que são muito altas, né? Então fica um pouco difícil porque elas têm aquela ideia da princesa que tem o pezinho, né? Da princesa. Aí, para ela ir lá e pedir um número 40, 41 é muito complicado para uma mulher alta, né? Uma mulher que tem um pé mais com uma estrutura óssea mais alongada. Então, eu até tinha visto depois, quem quiser, depois pode estar chamando a gente no direct que a gente passa a informação. Mas sim, tem sites de lojas, né? É loja física, porém também é loja online. Tem mais loja online que vende esses tipos de calçados especiais, né? A gente até brinca que é os sapatos plus size, né? Que é tipo, é um número que a gente sabe que não vai encontrar numa sapataria normal, né? Numa loja assim, de um shopping. Não vai achar. E sabe uma coisa que eu percebi, Adriana, é que essas pessoas que têm um pé plus size, vamos falar assim, né? 45, eles têm os pés muito bem desenvolvidos, sabe? E eu fico encantada, porque não tem calosidade. Eles vêm por causa de uma fissura, de um corte errado, mas eles têm os pés mais lindos que eu já vi, porque assim, os nossos pés, ele deveria ser mais desenvolvido do que os nossos músculos, né? Porque se a gente esconde ele dentro do calçado, eles não se desenvolvem. E aí, lá naquela fase que a gente fala de melhor idade, a gente vai precisar de pé mais estruturado e firme, né? Então, a gente pensa muito em musculatura, tonificar músculos só dos braços, do glúteo, do abdômen, das pernas, mas os pés acabam ficando condicionados e eles não desenvolvem. E os nossos pés, se a gente for olhar, eles são pequenos para o tamanho do nosso corpo, né? As mãos se desenvolvem mais fácil, as mãos ficam grossas, mas às vezes pegam em conta assim, pessoas de mão grossa, mão grande e o pé pequenininho, às vezes até no formato de um bicozinho, né? Então, e isso é muito importante para ter saúde, né? É que a nossa cultura, ela vem de um padrão, né? Eu falo assim, lá do pé de lótus, lá da China, que mulher de pé pequeno, né? Naquela época, lá foi colocado para quê? Para ela obter um casamento melhor, né? Mulher de pé grande não casava, né? E isso se estendeu para a época da escravatura, né? Logo que teve, começou a vir calçados, e aí começaram a usar calçados que naquela época nem tinha todos esses artigos todos para a constituição de um calçado de conforto. Eram calçados de madeira, de ferro, e aquilo chegava às vezes até sangrar e às vezes chegava a levar para amputação, né? Você vê os pés de trincheiras, né? Que aconteceu muita coisa ali por causa do coturno deles, que eram muito rígidos, né? E aí a gente traz esses costumes desde lá daquela época, né? Muito além ainda, né? E quando você encontra uma pessoa com calçado natural no pé, eu até me espanto. Aqui ainda eu consigo ver mais com frequência, sabe? Aqui na ilha o pessoal tem um pessoal que gosta dessas coisas mais natural, então eles procuram coisas de algodão, calçados mais leves, sabe? Assim, é bem interessante de ver, assim. Mas tem local que eu sei que no Brasil é gigante, né? Tem gente que nem conhece a podologia, né, Adriana? Eu não sei se você já atendeu algum turista aí. Ah, mas onde é? Eu não sabia que existia isso, eu não sabia que o podólogo fazia isso, eu não sabia que o podólogo tinha tanta informação. É porque também a gente tem aquela questão de ser muito associada à manicure, né? E isso aí não é uma coisa ruim, porque se você sabe que você está com algum problema no seu pé, você procurou uma manicure, que também é um profissional que lida com os pés, que lida com as unhas também. Mas quando aquela manicure ela tem uma consciência, ela vai te direcionar. Vai direcionar para um podólogo, e o podólogo, ele, com todo o seu conhecimento, ele vai ver até onde é a sua competência. Passou dali, ele vai indicar um médico, um dermatologista, um angiologista, ou seja, dependendo de cada caso, né? Mas a gente, assim, ó,
nessa questão de ter vergonha dos seus pés, é só buscar informação. Gente, a informação é tudo. Você tem o seu pé, como é o seu pé? A gente não pode esquecer que o nosso pé ele precisa ser funcional. Isso. Qual é a funcionalidade? Você tem o pé grande, porém ele te locomove, ele te leva para onde você quer. Ele está junto com você. Então, ele é funcional? Ele está te levando? Está com um problema aqui, um problema ali? Vamos conversar com um profissional para ver o que está acontecendo. Não é esconder. Que quando a gente esconde, põe dentro do calçado, que nem a nossa amiga falou, ela tinha vergonha, colocou tanto o pé dentro do calçado, aí desenvolveu um outro problema, que é o mau cheiro nos pés, porque está direto ali com o calçado, não está dando a questão do movimento, da musculatura, tudo isso é muito, muito importante também. Né? Você fortalecer toda a musculatura dos seus pés, porque é uma estrutura muito complexa, né? E uma região pequena, você falou, né, que ele é pequeno em comparação a todo o resto do nosso corpo, né? E são ossos menores, são ossos, né, que não, cada um tem o seu formato, então é uma estrutura bem complexa. Então ele precisa ser olhado de uma forma mais carinhosa, né? Que quando você começa a cuidar mais dos seus pés, você está exercitando o auto-amor, está exercitando o autocuidado, o auto-amor, você começa a se aceitar, né? Então você começa a procurar um profissional da sua preferência ou da sua confiança. Não tem problema de você ir para um podólogo ou para outro, não tem problema, procure aquele profissional, por quê? Que você vai se identificar com ele, porque é um relacionamento íntimo, né? Você consegue entender isso também? Você pegar no pé de uma pessoa, sabe? É um ato assim, muito íntimo. Você não pode pegar de qualquer maneira, sabe? Você tem que pegar de uma maneira respeitosa, intimamente, você pedir licença para aquela pessoa que você está pegando os pés, sabe? Porque você está pegando a energia daquela pessoa, você está tocando em alguém num local que aquela pessoa, às vezes, ela nem olha. Já aconteceu assim, você observou que está como um negocinho aqui no seu pé. Não, você nem sabia, sabe? Ou então a pessoa chega lá com aquele, no meu pé está com isso, aquilo outro, e você já, não tem nada, é tudo normal. Você tranquilizar aquela pessoa, sabe? Isso é muito maravilhoso, sabe? É uma responsabilidade sem tamanho, né? Então, a gente vem de uma cultura de que o podólogo é uma manicure melhorada. Não é bem assim. E também a gente, quanto podólogo, não é só um cliente que eu vou desencravar a unha também, não é bem assim, né? Tem coisas na vida da gente que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção, ter um olhar um pouquinho mais atencioso, né? Você falou de um caso, né, de que você conseguiu identificar um problema na sua paciente, cliente, observando o calçado dela. Eu achei isso o máximo. Eu achei isso maravilhoso. Eu falei assim, gente, a gente não para olhar o calçado, né? As pessoas, elas não têm noção. Elas acham que elas têm que calçar. Elas não acham que tem que usar um calçado para caminhar, que ela tem que usar um calçado para passear, ela tem que usar um calçado para estar em casa. Ela precisa estar um pouco descalça também, né? A gente faz umas ressalvas para as pessoas com diabetes, porque tem alguma neuropatia ali, né? Alguns desenvolvem, outras pessoas não quer dizer que todos, mas algumas pessoas sim, outras não, então a gente só fica um pouco mais atenciosa sobre isso. Porém, no piso que é liso, é limpo, você cuidou, não tem problema de pôr os pés no chão. Você pôr os pés no chão, você ajuda no seu equilíbrio, né? Eu recomendo, Adriana, a andar no terreno, assim, que tem terra, que tem areia, porque o nosso pé é cheio de articulação, né? Tem articulação para todos os ossinhos. Eu acho que é o lugar que tem mais articulação no corpo. E ali precisa ser é que nem se você não abre uma porta nunca, a dobradiça enferruja, né? Então eu sempre falo, ande descalço, não fique com o sapato, porque nós não nascemos de calçado, nós nascemos descalço. Para quê? Para que se desenvolva o corpo por completo.
Claro, o calçado ele foi feito para proteger, né? Porque tem o fator do clima, né? Se está muito calor, muito frio, vai queimar o pé. Tem os acidentes que pode acontecer ali com pontiagudos, né? Que vão lesionar. E a questão do diabético mesmo, que tem possível neuropatia ali, que perde a sensibilidade. Mas eu falo assim, vai pro praia, né? Ou vai para um campo, nem que fique sentado numa cadeira com os pés na terra, porque além disso que você falou, vai descarregar energia negativa também, vai transmutar, né? E isso melhora muito o nosso humor também, né? A neurociência está trazendo bastante informação sobre bem-estar, né? E de coisas simples, né? De coisas simples que você pode fazer com os pés para ter alívio de estresse. Eu indico sempre bolinha de tênis para as pessoas usarem em casa para fazer massagem nos pés. Você gasta ali 5 minutinhos na hora que você acorda, você sentado na cama, você faz uma massagem nos pés de 5 minutos, que já melhora a sua circulação e o teu pé fica mais maleável. E você saindo dali, toma seu café e vai para a tua ginástica, teu pilates ou tua fisioterapia, o teu rendimento melhora, a tua flexibilidade do corpo melhora, porque você já sai de casa aquecido, né? Então, o ideal seria nós abandonarmos a crença que temos pés feios. Nossos pés, eles são lindos. Hoje eu sempre tive amor pelos meus pés, porque eu nasci com sobreposição de dedo. O meu segundo dedo era mais alto, ele ficava em cima do ápice e em cima do terceiro dedo. Meu pai tinha o pezinho assim. E eu achava feio quando era criança, só que quando eu era criança não tinha tanto calçado. E eu usava aquele chinelinho que todo mundo usa hoje, ama, que aquilo lá os médicos, os ortopedistas condenam, que aquilo lá deve ser usado somente na praia, na piscina, no chuveiro, para não escorregar. E eu forçava os meus dedos no chão, né, na palmilha ali daquele calçado, para que ele abaixasse. Né? E eu fiz isso a vida inteira, até hoje, às vezes me pego forçando. E isso fez com que meus dedos abrissem e ele ficasse quase normal. É porque eu tenho mesmo o metatarso do segundo dedo mais elevado, né? Então, mas ele melhorou, assim, se olhar a foto de um aninho que eu tenho, que é a única foto que eu tenho que mostra meu pezinho, tá lá o dedo assim em cima, sabe? Até engraçadinho. E aí, hoje, eu mostro meu pé para os clientes, eu não tenho vergonha. Inclusive, aquela unha que ficou deformado, o meu pé ficou deformado, meu dedo, aliás, pé não, desculpa, o meu dedo ficou deformado, ele é totalmente diferente do outro. Mas eu não tenho mais vergonha de colocar uma sandália para sair na rua e caminhar, porque eu tenho aquilo ali como um troféu. Né? Eu sobrevivi a um fungo, eu sobrevivi a uma topada, e não foi só uma topada, foram 3, né? Então por isso que eu perdi a unha várias vezes ali, mas por conta de uma falta de atenção minha, de não estar usando o calçado adequado nos lugares adequados. Mas até então eu não tinha informação, não tinha podólogo. Médico era uma coisa muito difícil, só ia no médico quando você tinha algum problema muito grave ou uma garganta com muito, né, infecção, aquelas coisas assim, né? Nós somos quase da mesma idade, você sabe como que era isso lá atrás, né? E tá tudo bem. Hoje a gente consegue ter um domínio de informação muito rico, sabe? Acho que a gente está num privilégio para a internet. Nossa, onde que eu ia imaginar que eu ia ser? Eu ia estar podóloga em Florianópolis, conversando com uma colega de profissão do Rio de Janeiro, ao vivo, e todo mundo assim, ouvindo a gente, falando sobre a nossa profissão, que é linda, né? É linda. E falando de um tema que é pé e vergonha de pé. Aí a gente pensa assim, um tema surge às vezes assim pra gente, assim, mas o que eu vou falar? Aí a gente lembra, poxa, eu vou falar de mim mesma, porque eu já tive esse problema, né? Por exemplo, assim, tem algumas sandálias que eu não compro. Eu não compro, por quê? Porque o meu pé
por ele ser largo, que na frente, a região do metatarso meu, ele é largo. Então, alguns calçados, meu pé nem entra, eu acho lindo, eu calço 35, tá, meu pé é pequeno, mas tem alguns formatos de calçado que, por eu ter os meus dedos curtinhos, ele não aparece. Então, para assim, gente, eu não quero usar esse tipo de calçado. Então, eu não vou ficar brigando com o meu pé, eu vou trocar o calçado, porque o meu pé faz parte de mim, ele é funcional para mim, ele me ajuda nas minhas atividades, sabe? Então, eu aceito ele como ele é. Ele é assim, desse jeito. Então, eu vou procurar um calçado que eu consiga proteger o meu pé e que eu consiga ter uma mobilidade boa para poder estar me movimentando. E o pé me levar para onde eu quero ir. Então, ele é meu companheiro, meu parceiro. Ele não é meu inimigo, né? Meu pé tem que ser escondido, né? Meu pé tem que... Não preciso ficar expondo. Eu não sou uma modelo de pé, tipo assim, né? Porque tem pessoas que trabalham com isso, é modelo de pé, é modelo de mão. Então, tem pessoas que trabalham, então eles têm que ter um cuidado muito maior, tem toda uma estética que dá preservar. Mas o meu pé, ele é para eu executar as minhas atividades, ele faz parte de mim, ele precisa ser cuidado, tanto quanto meu cabelo, meu rosto, meu braço, minha pele, meu tudo. Então, o meu pé também precisa ser cuidado. E quando eu preciso de um cuidado maior, especial, porque eu também tenho problemas, né, da unha que dói um pouco quando ela cresce demais, tal, vou lá numa colega que é a minha podóloga querida, que vai lá e cuida de mim. Então, é simples assim, não tem, na verdade, complicação, né? A verdade é que as pessoas gostam muito de complicar em certas coisas, mas em outras coisas tem uma questão muito mais profunda. Se aquilo te incomoda demais, a que a gente orienta é que vá procurar uma ajuda terapêutica, né? Porque a gente, às vezes, traz umas coisas que lá de trás a gente nem lembra mais. Porém, ela existiu, ainda existe e te impede de você ter uma vida, né, mais fluida, mais tranquila, com uma aceitação de como você é, né? De se aceitar, não é? É por isso que eu gosto muito de alguns autores, né? E eu adoro a Louise Hay. Ela faleceu, acho que em 2017, recentemente ela faleceu, né? Ela deixou umas histórias lindas dela mesmo, que aconteceu com ela, e ela registrou um livro com cada parte do corpo um significado, né? E aí, quando eu abri a primeira vez, eu vi lá os pés. Os pés é a compreensão que temos sobre a vida, sobre nós e sobre os outros, né? Sobre nós mesmos. Então, e aí vai para outros autores da anatomia, né? Dos dermatologistas e fisioterapeutas que registraram que os pés é a nossa base. Então, é o nosso alicerce, né? E aí, a gente, às vezes, quando muitos, né, assim, bom, não vou falar isso não, que é muito chato, mas assim, não olha para a base, né? Não presta a devida atenção. É isso que eu quero dizer. A devida atenção nos pés, porque o pé não é só pegar ele e levar lá na profissional do embelezamento e passar ali uns cosméticos para ficar bonitinho, né? Ele tem que ser também olhado na parte estrutural. E aí o podólogo é legal, mesmo que você não tenha problema nos pés e nem vergonha dos pés, né? Ou se tem vergonha também, porque a gente conversando, a gente consegue trazer informações que vão contribuir para que essa vergonha diminua aos poucos, né? E aí vai mudança de hábito. Isso que é o mais interessante de tudo isso. A gente consegue, com o tempo na podologia, conversando, explicando, a mudança do hábito vem. É lento, mas ela vem. Porque a gente fala do pé com tanto entusiasmo, com tanto amor e paixão naquela profissão, porque a gente não está aqui à toa, né? Estar podóloga é uma bênção, né? Você ter mãos para tocar o outro, né? Eu digo que os pés são joias
que eles precisam ser polidas, né? E polidas todo mês, pelo menos, né? Para quê? Para que os seus caminhos fiquem iluminados, a direção tua fique iluminada. E é esse o sentido do pé que a Louise Hay nos trouxe. É a compreensão. Para eu compreender, eu preciso de iluminação. E os pés é posicionamento, direcionamento, né? A direção do caminho. E se você está com uma base do teu edifício, que é o teu corpo, ela está ruída, ela está trincada, com fissura, com lesão, o teu físico, o teu corpo, ele não vai ficar, como diz o Lauer, harmonioso, gracioso, né? E eu acho esses profissionais de outras áreas que não da podologia registraram os pés, inclusive Freud falava que o pé também tinha esse fetiche, né? Ele lembra o sexo masculino, o órgão sexual masculino, né? Então, tem todo um estudo sobre os pés, além da podologia. Então, cada área da medicina, né, fez um registro dos pés. E quando você junta todas essas informações, fica rico a leitura. Eu falo a leitura biológica através dos pés, né? Ela traz informações ali de etnia, o melhor componente de um cosmético para você cuidar melhor dos seus pés, né? E hoje a gente tem cosméticos de cera de abelha a silicone, né? Então tem o natural ao artificial, né? E você saber direcionar o seu paciente corretamente para aquilo que ele precisa é fantástico, é fantástico. E aí essa vergonha dos pés, ela acaba ficando para trás, né? Ela fica para trás. O consulente, ele fica tão apaixonado pela nossa paixão que ele começa a se olhar de outra maneira. Até o deambular dele, a pisada que é pronada, supinada, eles se interessam, eles vão atrás dos outros profissionais para ajudá-los com o fortalecimento dessas musculaturas que a gente falou no início da nossa conversa. E aí tem uma pisada assim mais aderente no solo, né? E aí essa pisada que vai melhorar a oxigenação do sangue, que aí vai evitar um monte de problemas de saúde. É a interligação, né? A interligação é ver a pessoa como um todo. Se você cuida do seu cabelo, você cuida da sua pele, do que é aparente, do que é visto, só que os seus pés você vê. Você pode estar com uma roupa, com calçado, o outro não está vendo, porém você vê. Você na sua intimidade. Então, por isso que eu falo assim, o pé, a gente, enquanto profissional, a gente não pode pegar de qualquer maneira. E ali é uma parte do corpo da pessoa íntima, sabe? É uma parte do corpo de uma outra pessoa que muitas vezes é escondido, tem todo um contexto, tem toda uma crença, toda uma história por detrás, né? Séculos e séculos achando que os pés não deveriam ser mostrados, que tem a questão, né, da cultura chinesa, que as mulheres elas atrofiavam completamente os pés por um motivo que hoje em dia a gente acha que é banal, mas para elas lá naquela época não era. Então hoje em dia as mulheres ainda apertam os seus pés porque querem caber nos seus pés daquele calçado porque é da moda, porque tem que ser com aquele saltão, porque tem que ser com aquele biquíni. E os pés apresentam para a gente já com uma atrofia óssea, porque o pé é assim, às vezes a pessoa fala, o meu calçado já está tão macio e quando a gente vai ver, não é o calçado que ficou macio, é a deformidade do pé, dos ossos, dos pés, que já se adequaram àquele tipo de calçado, né? Que é muito raro o calçado se adequar ao pé. É mais fácil, é muito provável que, dependendo daquele calçado, o seu pé que vai se ajustar. Os ossinhos, eles vão se atrofiar, os dedinhos vão sobrepor, os ossos do tarso, ele vai
se desalinhar. Então, quando há um desalinhamento ósseo, tem um desalinhamento em outras partes também. O desenvolvimento do corpo o pé tem que acompanhar, porque a gente não para de se desenvolver, né? Mesmo com a idade, a gente também se desenvolve. E aí é aquela história da melancia quadrada, né? Coloca a melancia desde pequenininha numa caixa, vai aumentando o tamanho da caixa, ela fica quadrada. E os pés também, a gente vai crescendo, vai também envelhecendo, os pés vão ficando bicudo ou achatado. E acho que o mais difícil ainda todo é os encurtamentos dos tendões, né? Que isso na melhor idade faz falta o toque dos dedos no chão. É perigoso, pode acontecer acidente, e a gente sabe que lá naquela fase a osteoporose, um monte de problemas, né? Não só de pele também, porque às vezes se encosta, fica roxo, temos também lá as quedas, as fraturas, né? E isso acho que olhar para esse pé com mais flexibilidade, né? Porque ele é flexível, né? Nosso pé, ele é flexível. Outro dia eu fiquei muito emocionada, Adriana, que eu vi uma moça, uma bailarina, que foi dançar lá fora, naqueles programas de tipo The Voice, assim, né? E ela não tem os braços, e ela fez uma apresentação de balé. Foi muito emocionante, sabe? E fora outras pessoas, né, que descascam uma batata com os pés, né? Aí é que tá a beleza. Quando a gente não usa um membro, né, aí que a gente vê o quanto que ele atrofia. E quando a falta de um outro membro importante faz com que aquele membro que a gente quase não olha ou tem vergonha se desenvolver e ficar tão bonito, né? Imagina uma apresentação de balé assim, eu fiquei bem emocionada. Eu falei, nossa, que dispor, né? Que disposição para vencer. Para vencer. Fiquei muito feliz. Amada, Eliana, eu acho que nós estamos terminando a nossa live. Ativa os comentários para ver se alguém tem alguma perguntinha, alguma dúvida. Se não tiver, pode depois mandar para o direct para a gente, né? Entra lá no direct. Se ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, né? Ou queira saber um pouquinho mais, né? Dos seus pés. Aí é só chamar a gente, né? A gente se propõe, né, fazer outras lives também. Né? Outras lives. Outro dia eu fiz uma telepodologia, foi bem interessante. Então, assim, convido quem tiver dúvida, estiver morando em outro estado, em outra cidade, fazer uma telepodologia, porque também a gente pode orientar, né, Adriana, através de uma sessão de telecomunicação. Hoje em dia, a internet... Gente, eu sou muito apaixonada pela internet, Adriana. Muito, muito. Ficava com muita vergonha de me expor, de falar, mas, porém, a vontade de passar essas informações para não ficar mais tão restrito dentro de um consultório, porque a pessoa, ela apresenta um pé, mas isso não quer dizer que todos é igual, né? Todos são iguais, não são. Cada pessoa é uma pessoa, a gente atende no 1 a 1. Então, a gente tem uma infinidade de informações. E o Instagram, essa plataforma, eu estou tentando aprender agora a mexer um pouquinho com o Facebook, fazer alguns vídeos por lá também, que eu ainda não domino. Já estou um pouquinho mais familiarizada com o Instagram. Então, pessoal, muito obrigada, pessoal, aí que entrou na nossa live, prestigiou a gente, compartilhou, né? Quer dizer, contribuiu da sua forma. Minha gratidão a todos vocês, tá? Gratidão, Eliana, por essa parceria, como você gosta de dizer, por essa parceria maravilhosa. Quando eu senti no coração vontade de te convidar, eu falei, não foi à toa, né? Então, nós temos muito para falar, nós temos muito para entregar. Então, a gente se propõe aqui a estar trazendo algum outro assunto interessante, inerente à podologia, porém, de uma maneira mais ampla também, né? De uma maneira mais assim,
Sim, a podologia tem uma abordagem ampla, dá pra gente falar de um monte de coisa, inclusive das emoções, que eu adoro, que é essa parte que eu mais gosto. Né? Adriana, eu agradeço imensamente a tua participação aqui comigo, que foi assim, show de bola. Eu amei, espero a gente fazer mais lives, tá? Gratidão, gratidão por todo mundo que acompanhou a gente até agora. Né? Depois a gente vai ver se tem alguma coisinha aqui, mas acho que não. Mas se alguém ainda tiver alguma pergunta, como disse a Adriana, manda no direct, e se precisar de uma telepodologia, estamos aqui também. É só mandar o horário que a gente se fala, tá bom? Olha, Adriana, muitos beijos, uma boa noite de sono. Pessoal, obrigada aí pela companhia. Até mais. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau.